Boa noite, meu filho. Aqui é a professora Netinha, tá? A professora de biologia de vocês. Vê só. Já vimos sobre os biomas em geral, os biomas terrestres mundiais e hoje vamos ver sobre os biomas brasileiros. Com cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados de território, o Brasil em si, ele possui uma grande variedade de clima, de temperatura, de solo e de umidade. Então, ele já vai apresentar com isso uma grande variedade, tá, de ecossistemas, abrigando cerca de 20 a 25% de todas as espécies animais e vegetais do mundo. Só que aí tem um porém. Todos os biomas sofreram com a ocupação humana, então parte da vegetação original já se foi faz tempo. Então o Brasil perdeu aí cerca de, digamos, de 38% a 40% da vegetação nativa, ou seja, da vegetação original, e continua perdendo hoje em dia milhares de quilômetros quadrados, tá, pelo corte de árvores e pelas queimadas. Então, quais são os biomas brasileiros? Hoje vamos ver um pouco de cada um, tá certo? O primeiro de todos, e talvez o mais conhecido, seja a floresta amazônica, tá? A floresta amazônica, ela cobre a maioria do território da região norte da América do Sul e é a maior floresta tropical pluvial do mundo. Então, a floresta amazônica, ela vai apresentar um clima quente e bastante úmido e as chuvas vão ser abundantes, tá? Como nas demais florestas tropicais, a rápida reciclagem da matéria orgânica, ela vai ser fundamental para a manutenção da comunidade. Isso ocorre porque o solo vai ser pobre em nutrientes. Na Amazônia, vai encontrar a maior variedade de espécies de aves, primatas, roedores, sapos, insetos, lagartos, peixes de água doce do mundo, tá certo? Então, a floresta amazônica, ela possui uma grande biodiversidade, tanto de espécies animais como de espécies vegetais, tá certo? Vamos lá para o segundo bioma brasileiro, que é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é uma floresta tropical de clima quente e úmido, tá? Que atualmente ela vai se estender em fragmentos espaços ao longo do litoral brasileiro. A Mata Atlântica, junto com o Cerrado, é o ecossistema mais ameaçado do mundo, certo? Ao mesmo tempo que é um dos 34 hotspots, que são pontos quentes de biodiversidade, ou seja, são regiões de grandes diversidades e ameaçadas de extinção, ou seja, são regiões que têm uma grande biodiversidade de espécies animais e vegetais e que ao mesmo tempo são ameaçadas de extinção. Associados à Mata Atlântica aparecem ecossistemas costeiros, tá? Como os manguezais, as restingas, com a vegetação adaptada a solos arenosos e secos. A Caatinga, ela vai ocupar cerca de aproximadamente 1 milhão de metros quadrados, tá? Ela vai se estender-se pelos estados do Nordeste e pelo norte de Minas Gerais, tá? Então, vai se tratar-se de uma zona quente e seca, de clima semiárido, com baixo índice de chuvas e estações de seca vão ser prolongadas, tá certo? Então, o aspecto árido, desbotado e sem folhas verdes deu um nome a esse bioma. Então, Caatinga vai ter origem indígena tupi, tá? Que vai significar mata branca, referência às plantas sem folhas, tá certo? Vê só. Ainda na Caatinga, a vegetação vai estar adaptada a esse clima seco, tá? Com plantas xerófilas, ou seja, é comum
a família dos cactos aí, como o mandacaru, o xique-xique, e também vai se destacar o ubuzeiro, tá? E os ipês. O desmatamento se vem principalmente para a exploração não sustentável da lenha, tá? Que vem provocando, entre outros problemas ambientais, a degradação do solo e também ameaçando com o processo de desertificação, tá certo? Então é necessário aí implementar o reflorestamento, entre outras práticas de manejo sustentável. O cerrado. O cerrado ele é também chamado de campo cerrado, tá? E é um bioma que é semelhante à savana, tá? Que é semelhante à savana, é a mesmo biomas que vai ser semelhante aos campos, com gramíneas e árvores e arbustos esparsos, tá certo? O clima no cerrado ele é quente, com períodos alternados de chuva e seca, ou seja, verão chuvoso e inverno seco. Na estação de seca, a vegetação pode queimar espontaneamente. O fogo no cerrado ele vai ocorrer de forma periódica, causado por raios, e até mesmo algumas plantas vão depender do fogo para a reprodução, florescendo até após uma queimada. Depois da Amazônia, o cerrado é o bioma com mais rico em biodiversidade do país, tá certo? Em condições naturais, o solo é muito ácido, com baixo teor de cálcio e magnésio, então vai ter uma grande quantidade de alumínio, o que dificulta a absorção de nutrientes pelas raízes. Durante a seca, algumas plantas vão perder as folhas, outras vão perder também os ramos e vai ficar apenas o caule subterrâneo, certo? As pampas. As pampas também podem ser chamadas de campos sulinos ou campos do sul, tá certo? Vai se localizar no sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul. A vegetação dominante vai ser formada por gramíneas de pequeno porte, com poucos arbustos, tá? Espalhados. De uma maneira geral, não vai haver árvores, embora sejam encontradas ao longo dos rios na região litorânea. As pampas também são chamados de campos limpos, enquanto o cerrado vai ser chamado de campo sujo por apresentar vegetação arbórea e arbustiva, tá? Arbustiva, desculpe. Então, a região das pampas é utilizada na produção de trigo, arroz, milho, soja, além da área da pecuária, que são atividades que vêm provocando a erosão do solo. E por último, o Pantanal. O Pantanal também é chamado de Pantanal Mato-Grossense, tá? Porque vai se situar nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, certo? O verão no Pantanal é quente e úmido, tá? E o inverno vai ser seco. Ela é a maior planície inundável do mundo, tá? Cerca de 2/3 do Pantanal ficam alagados na época das chuvas abundantes, tá? Em razão das enchentes dos rios. O solo aí vai receber fertilizantes naturais vindo das águas dos rios das regiões mais altas. No Pantanal há uma maior diversidade de aves do mundo, tá certo? A exploração do Pantanal deve levar em conta toda a sua ecologia e aí utilizar técnicas que vai evitar o desequilíbrio ecológico, tá certo? Então, por hoje é só, certo? E aguardem as cenas dos próximos capítulos. Tchau, tchau!